você precisa saber tudo sobre o seu concurso-alvo. Você precisa saber de quanto em quanto tempo ele costuma ser feito, você precisa saber quem é a banca, você precisa saber quais são os tipos de questão, você precisa saber quantas vagas normalmente tem. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que você vai precisar colocar no papel, e eu vou falar disso daqui a pouco, no teu plano do dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito prático. Então, assim, ó, aconteceu hoje comigo. Foi muito legal, que eu estava 5 minutos antes de começar a live pensando num exemplo aqui, e aconteceu hoje comigo. Eu vou falar para você porque que é primordial você conhecer a banca que costuma fazer as provas do concurso-alvo seu, ou pelo menos que fez as últimas provas, e sempre ficar antenado, que às vezes sai uma notícia ali, ó, vai ter um concurso daqui 6 meses, mas já contrataram a banca, e a banca não é aquela, é outra. Então ainda dá tempo de você mudar ali o teu plano. Por que, que é muito importante você saber a banca? Porque tem banca, quando muda a banca, muda tudo na prova. Tem banca que cobra só questões de verdadeiro ou falso, tem banca que quando você, outra cobra abre C, D e E, tem banca que faz segunda fase com prova excursiva, outra não faz para o mesmo cargo. Tem banca que costuma fazer aquele tipo de prova que quando você erra uma, você corta a pontuação de outra, ou seja, tem 100 questões, você acertou 70, então a tua nota vai ser 40, porque as 30 que você errou, tira um acerto da outra, risca um dos seus acertos, ou até metade e tal, então você precisa mesmo fazer esse planejamento da banca. E agora eu vou dar um exemplo prático que aconteceu hoje comigo. Eu hoje fui chamado, e me vejo aqui como uma banca nesse caso. Pediram para mim, né, no dia a dia, aí, não vou falar da onde e tal, senão às vezes até alguém aí tá vendo e vai facilitar a prova. Mas pediram para mim hoje se eu podia criar algumas questões para um processo seletivo. É um processo seletivo que envolve direito, são pessoas para trabalhar na área jurídica. Mas eu sei, olhando ali as necessidades, eu sei que nessa área a pessoa precisa escrever muito bem. Então, o que, que eu fiz? Eu dei uma olhada no edital, que já lançaram há algum tempo, para esse processo seletivo, eu olhei e falei, poxa, não pediram português. Embora seja importantíssimo que a pessoa saiba escrever bem para se dar bem nesse cargo. O que, que eu fiz? Eu fiz uma questão pedindo, né? Foram 10 questões que eu elaborei, cinco discursivas e 5 objetivas, e numa dessas discursivas eu elaborei uma questão que colocou um caso lá jurídico e perguntei como que a pessoa responderia aquilo, mas eu fiz uma coisa, eu coloquei assim, ó, ela tinha duas opções, né? Falei assim, ó, na opção A, vou até citar mais ou menos o caso, uma pessoa entrou com processo e, na verdade, pedindo tal coisa. Aí, para provar que aquilo ali no processo, para provar que ela tinha direito àquilo, foi feita uma perícia, mas também foi ouvida uma testemunha. Aí eu coloquei assim, que a perícia realizada foi ao encontro do que disse a autora da ação, quem estava pedindo ali o direito. Porém, a testemunha ouvida foi de encontro à outra parte. Mais ou menos isso, não vou lembrar os termos exatos agora. O que, que eu quis com isso? A pessoa podia saber tudo do direito ali, podia saber tudo. Mas se ela não souber a diferença de ir ao encontro de ou ir de encontro a, ela não vai acertar a questão. Se ela não souber português, se ela não souber o que, que é ao encontro e de encontro, que são coisas opostas, a pessoa não vai saber. E eu reparo que no dia a dia muitas pessoas usam ao encontro e de encontro com a mesma finalidade, para falar do mesmo tipo de coisa. Então eu coloquei um pouquinho de português ali na prova. Por que, que eu estou falando disso? Se você fosse fazer amanhã uma prova, se inscrever num concurso, e observasse que a banca tem entre os seus membros da banca o examinador chamado Cláudio Matos, eu. O que, que você faria? Você ia estudar um pouquinho de, pelo menos, de português, ou pelo menos do tema. Qual é a diferença de ir de encontro ao encontro? Pô, vou estudar isso. Vai que esse cara coloca isso na minha prova. Eu já sei que ele costuma colocar. É disso que a gente está falando. É disso que nós estamos falando. Você tem que dar uma olhadinha na banca, tem que olhar as questões anteriores e tal, porque você vai identificar, é fácil identificar padrões na prova. Aí você vai falar, poxa, a minha prova né, nesse sentido aqui, mais ou menos de direito ou de outra coisa tal, mas você vai saber que às vezes o examinador mistura outras matérias, que ele costuma repetir muito tal tema. Então, assim, ó,
entenda o seu concurso-alvo. Isso vai ser importante para o teu plano de estudos. Para o tipo de questão que você vai estudar, etc, etc, tem tudo a ver com o tipo de banca, com o tipo de questões que essa banca faz e por aí afora. Entender se esse concurso, às vezes, ele vem com validade de 2 anos, se é prorrogável por mais 2 normalmente, por 4 anos, porque você sabendo, você vai determinar o tamanho do teu plano de estudos. Se o teu concurso normalmente é de 2 em 2 anos, o concurso dos seus sonhos, você vai fazer um plano de estudos para quanto tempo falta para o próximo. Porque você sabe que o concurso vence, vocês sabem, né? O concurso vence. Se tá lá que o concurso era para 2 anos, prorrogável para 2, e já faz. Então, ele já foi prorrogado. Né? Normalmente pode ser prorrogado uma vez. Normalmente assim, ou 2. Normalmente é isso, é 2 anos prorrogáveis por mais 2. Então ele teve o concurso, você viu que já passou os 2 anos, um pouquinho antes dos 2 anos eles prorrogaram, e agora faltam uns 3 meses para vencer esses novos 2 anos. Você sabe que você está há 3 meses, talvez você esteja 3 meses do teu concurso. Então você já vai fazer o teu plano com base nesse tempo. Então entenda tudo sobre o seu concurso-alvo. Sobre a carreira antes, já antes de decidir o alvo, senão você pode mudar o concurso lá, alvo. Mas a partir do momento que você decidiu, pare de pesquisar a carreira e comece a pesquisar as minúcias do concurso.